O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Como nós já aprendemos, a oração deve começar com expressões de exaltação e gratidão a Deus, para só então depois falar das nossas necessidades. É preciso também lembrar o caráter dispensacional da oração ensinada por Jesus. Ela foi dada numa época quando a igreja ainda não existia, e o Espírito Santo estava com os discípulos, mas não habitava neles. No Evangelho de João, Jesus lhes diz: o Espírito da verdade vive com vocês e estará no futuro em vocês. João capítulo 14, versículo 17. Estas coisas só aconteceriam no dia de Pentecostes, no capítulo 2 de Atos. A partir daí, todo aquele que é salvo por Jesus desfruta da presença do Espírito Santo habitando em si, individualmente, e na igreja, coletivamente. Enquanto Jesus estava no mundo, o Espírito Santo agia nos discípulos de fora para dentro. Hoje, o Espírito Santo Consolador age no crente de dentro para fora. Daí a diferença entre a oração que Jesus ensinou aos discípulos e a que o cristão hoje tem o privilégio de colocar em prática. Paulo escreve em Romanos 8, 26, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Isso está em Romanos 8, 26 a 27. Antes da descida do Espírito Santo, os discípulos ainda não contavam com esse privilégio. E mais uma vez, nós vemos aí o absurdo das orações decoradas e repetidas. Hoje o cristão é ajudado pelo Espírito Santo a orar. E por mais importante que seja intercedermos uns pelos outros, não devemos nos esquecer de que todo crente tem o privilégio de um acesso direto a Deus sem intermediários. Algumas religiões ensinam seus seguidores que este acesso só é possível com a intermediação de algum líder ou sacerdote. Porém, o cristão esclarecido, ele sabe que desde os tempos de Satanás, no Éden, as coisas neste mundo funcionam na base da manipulação, dominação e controle. Paulo se preocupava para isto não acontecer. Aos Coríntios ele disse: a minha mensagem, a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas de demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Isso está em 1 Coríntios 2, de 4 ao 5. E aos Filipenses, ele escreveu assim: meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Filipenses 2, de 12 a 13. Portanto, se você já creu em Jesus, desfrute do acesso direto que você tem ao Pai, sabendo que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Isso está em Efésios 3:20. Nos próximos 3 minutos, falaremos de como apresentar a Deus as nossas necessidades. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br.